Momento a homenagem ao árbitro Vanderlei Bosquilha. E vamos para o jogo, vamos para o primeiro tempo de Bangu e Vasco. Para você ao vivo aqui na ESPN Brasil. Vitor já traz a bola para o campo de ataque. Donizete tenta romper pelo meio, buscava pelo meio Luizão. O lançamento sai longo demais nas mãos do goleiro Alex. Busca jogar lá pelo lado direito com o Roberto Teixeira. Costa, o capitão Marcão para jogar. Do lado direito tem André Biquinho. A bola chega no Edilson. Aí o André Biquinho, Roberto Teixeira. Humberto. Buscava pelo meio o Renatinho, já veio o corte do Mauro Galvão. Donizete na devolução, saiu o passe errado do Donizete. O árbitro parou, pegou a falta do Nasser. E a primeira participação do comentarista da ESPN Brasil, Paulo César Vasconcelos, falando, Paulinho, de duas atenções que devemos ter com essa partida ou com essa noite aqui no Rio de Janeiro. Uma aqui no estádio em Moça Bonita, outra lá na sede da Federação Carioca de Futebol. Boa noite, Palomino. Boa noite, amigo assinante da ESPN Brasil. O jogo aqui é decisivo para o Vasco, desde que no Tribunal da Federação seja confirmado o WO do Vasco sobre o Botafogo e o WO duplo que aconteceu ontem à noite no Fla-Flu. O Vasco é o time que merece esse título do Campeonato Estadual. É, no momento, o melhor time do Brasil. Não se desmantelou após a conquista do Campeonato Brasileiro do ano passado. Está indo muito bem na Copa do Brasil. Derrotou o São Paulo na última terça-feira em São Januário por 4-3. Se classificou para as semifinais. Está bem na Taça Libertadores e está sobrando na turma nesse Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. Paulinho, ó, última informação da federação. Foi mantido o WO contra o Botafogo. Esse primeiro passo já deixa o Vasco aí com aquela tabela, com aqueles pontos que nós mostramos na nossa tabela. É merecida esse título que o Vasco está por conquistar. Um título que tem que se ressaltar uma coisa. O Vasco está conquistando esse título por mérito dentro do campo. Esse Bangu que está aí hoje enfrentando o Vasco, tirou pontos de todas as outras equipes grandes. Não conseguiu tirar do Vasco. O Vasco não tem culpa se os dirigentes do futebol carioca não conseguem se entender. Todos os dirigentes têm uma parcela de responsabilidade nesse caos em que mergulhou o Campeonato Estadual de Futebol desse ano de 1998. Eles conseguiram se superar e é bom que o amigo que está em casa saiba de uma coisa: não há inocentes nessa história. E a informação que corre aqui é que o presidente da Federação do Rio, Eduardo Viana, estará deixando daqui a pouco o tribunal, vindo para o estádio do Bangu, e se o Vasco vencer o jogo, vai entregar a taça de campeão ao Vasco da Gama. E ao mesmo tempo foi confirmada também a rodada do fim de semana do Campeonato Carioca. Botafogo e Americano devem jogar no sábado e Vasco e Flamengo no domingo. São as primeiras informações. Isso ainda carece de confirmação, mas dependendo do resultado aqui, hein, Paulinho? E é sempre bom ficar atento, porque nada no futebol carioca é definitivo. Vitor. Proteção ali do Wagner, vai para o chão, recebe a falta do Marcão. O Marcão já colou no Wagner, né? Os primeiros movimentos deste primeiro tempo de jogo ao vivo para você. A partida que pode dar o título ao Vasco. Se o Vasco vencer o Bangu, consegue a conquista do título por antecipação, sem ter enfrentado nenhum grande do Rio de Janeiro. Iria enfrentar o Botafogo. O Botafogo não apareceu para jogar. Vitor coloca a bola no chão. Busca pelo meio o Pedrinho. Domina, já passa por ali o Felipe. Puxa para o meio, tentava ajeitar para a perna direita, foi para o chão. O árbitro, o Biraci Damasio, mandou seguir. Antecipação do Mauro Galvão. Já tenta romper pelo meio, toque de lado, a descida é boa, mas estava já em posição de impedimento o Pedrinho. O árbitro Biraci Damasio foi o mesmo que apitou o jogo de estreia do Flamengo no campeonato, aqui mesmo, no campo do Bangu, em que o Flamengo perdeu de 2-1 para o Bangu, e ali o Paulo Autuori acabou caindo, não deixando de ser o técnico do Flamengo, assumindo o Joel Santana. Tem a reposição aí, o goleiro Alex, no último campeonato brasileiro, ele jogou pelo Fluminense. Edilson, esse jogador é habilidoso, toca de lado. Buscava o Renatinho, o passe sai longo demais, apenas o arremesso lateral. Felipe já sai jogando com o Mauro Galvão, tem ao lado dele o Odivan. Pelo meio aparece o Vitor. Onde está jogando o Vitor? Tentando trabalhar a bola pelo meio, ao lado dele Wagner. Já veio o corte por baixo, chegou na bola o Donizete.
A sobra do Wagner. Tentativa do corte por baixo. Donizete. Puxa para o meio. Confirmação de tempo e placar para você. Primeiro tempo ao vivo. Bangu e Vasco. Já passamos de 5 minutos, 0-0. Felipe foi puxado. Sofrendo a falta do Edilson com a camisa 10. Já abre os braços. Reclama bastante o Felipe. Aliás, ele tem uma mania de falar demais com o árbitro. Esse tipo de falta que o Felipe sofreu é falta para cartão, não é, Palomino? Não tenha dúvida. Aí o levantamento, aparece o Donizete para o desvio. A sobra, tira dali o Nailton. Jogando a bola para a linha de fundo. Primeiro momento real de perigo contra o gol do Bangu. Na descida do Vasco que você vê de novo. O toque de cabeça. O Alex na bola, o Nailton. Chega, enfia o pé, tira a bola dali. E a cobrança do escanteio pelo lado direito. Aí o levantamento já afasta a zaga do Bangu. Renatinho puxa para o meio. Já apareceu na cobertura o Nasa, mas a sobra do Marcão. André Biquinho jogando com Edilson. Já passou por ali o André Biquinho. Edilson recua com o Humberto. Lá do outro lado tem o lateral Flavinho. E assim já parou. Edilson encarando o Pedrinho, toca de lado com o Humberto. Flavinho pede bola desesperadamente lá pelo outro lado. Livre. O Humberto tenta girar para encontrar o lateral do Bangu e não consegue. Humberto. Edilson. Com o André Biquinho, já partiu o Renatinho, partia também João Rodrigo, parou o árbitro. Falta na meia direita, que favorece o Bangu. Você vê ali o Valber, já esbraveja com o posicionamento da defesa do Vasco da Gama. O Mauro Galvão ficou no mano a mano, não quis arriscar, acabou cometendo a falta sobre o jogador do Bangu. E aparece já o Flavinho para a cobrança. Tá por ali o Roberto Teixeira, o Flavinho foi, ajeitou a bola, Edilson na bola. Aí o goleiro Márcio, que substitui a Carlos Germano. E o posicionamento da barreira do Vasco da Gama com 5 homens, 6 com o Nasa. Por ali também o Felipe. Humberto na bola. Por ali também o Flavinho. Partiu Flavinho, jogou sobre o gol do Márcio. Apenas tiro de reposição. E nesta sexta-feira, 5 da tarde, ao vivo para você. Atlético Bilbao e Saragoça. Campeonato Espanhol. Jogo muito importante, principalmente para o Atlético Bilbao, que disputa aí com o Real Madrid uma vaga na Liga dos Campeões. Chegou dividindo o Leonardo. Ficou com a sobra o Luizão, tentou romper pelo meio, já roubou o Marcão. Adiantou demais. Tomou o Nasa. Toca com Felipe. Berto na marcação. Nasa. Tem Vitor lá do outro lado. A bola não chega no Wagner. Renatinho para armar o contra-ataque pelo Bangu. Aí ele voltou o jogo, já complicou. Insiste ainda o Renatinho. Tenta sair do Donizete. Briga também João Rodrigo. Chega na bola o Wagner. Protege, toca de lado com o Marcão. Aí o capitão do Bangu. Jogando em profundidade. A descida é boa. Chega o Flavinho na bola. Evita a saída pela lateral. Junto ao pau de escanteio, a pressão é do Vitor. Viraci Damaso já chegou por ali. E o árbitro marca o arremesso lateral para o Bangu. O Vitor quis dar uma descarga. Você vê em pé ali com os braços cruzados o técnico Antônio Lopes do Vasco. E agora a falta do ataque do Bangu. Aqui no seu estádio, o Bangu venceu o Flamengo por 2-1. Fluminense pelo mesmo placar no primeiro turno. E nesse segundo turno também por 2-1 já venceu o Botafogo. Empatou com o Botafogo de 0-0 no Caio Martins e de 0-0 com o Flamengo no campo do Olaria. Só perdeu para o Vasco dos Grandes 1-0 em São Januário. Jogo de abertura do campeonato. Gol de Donizete a 1 minuto. Luizão. Tentava a inversão com Wagner. No meio do caminho, corte do Flavinho. Proteção é do Valber. Briga ali o João Rodrigo. Linda jogada do Valber para buscar a linha de fundo. Já aperta o Marcão. Ele encara o capitão do Bangu. Prende bola ainda o Valber. Vai para o chão, o árbitro vai parar e marcar a falta.
pedir passagem, o Marcão já dá uma dura no auxiliar o Luiz Antônio Leitão. Veja, mais uma vez, não há dúvida com relação à falta do Marcão. 10 minutos já. Primeiro tempo de jogo, 0 a 0 ao vivo para você. Bangu e Vasco da Gama. Vasco vencendo, fica com o título deste ano de 98 do Campeonato Carioca. Aí o levantamento. Toque de cabeça do Donizete, sai à direita do Alex. Só uma olhada, é feito o levantamento. Acompanhando aí o replay, teria tempo suficiente para matar no peito, colocar no chão, escolher o canto, ainda convidar o Alex para dançar, viu, Paulinho? Exatamente, se matasse no peito, poderia até fazer um gol bonito. Cícero. Muito se fala que o Vasco é favorecido pela federação, mas se a gente se lembrar bem, o Vasco não conquista um título do Rio de Janeiro há 3 anos, 4 anos. Pode ser campeão hoje, mas o campeão do ano passado foi o Botafogo, em 96 o Flamengo e em 95 o Fluminense. Só em 94 que o Vasco foi campeão. E há no Rio de Janeiro, claro, uma grande rivalidade entre Vasco da Gama e Flamengo. O Vasco fez de tudo para atrapalhar os festejos dos 100 anos do Flamengo no ano de 95 e, na verdade, quem acabou atrapalhando foi o Fluminense, naquele gol de barriga do Renato. O Fluminense ficou com o título e desta vez todo mundo contra o Vasco, né? Tentando também manchar, tentando estragar o bolo da festa dos 100 anos do Vasco. Felipe. Caro Edilson. Já saiu da marcação. É muito habilidoso o Felipe. Toca pelo meio com Pedrinho. Protege a bola, espera a aproximação de alguém. Teve que tocar um pouco atrás com o Odivan. Vitor. De novo Odivan. Marca a pressão o Renatinho. Saiu o passe errado do Odivan. André Biquinho. Encarando o Mauro Galvão. Já vai passar por ali o Edilson. Ele bateu cruzado. O Odivan tira. Mauro Galvão. Sai na boa com o Felipe. Protege, dá as costas para o Roberto Teixeira. E agora a falta sobre o Felipe. Que você pode rever ali. Mauro Galvão. Jogando com Wagner. Ele espera a aproximação, a passagem do Vitor. Donizete protegendo no giro, já passou o Luizão, está em posição de impedimento o Luizão. Agora marcou o auxiliar. Donizete demorou para tocar, o Luizão acabou um pouco à frente da linha de zagueiros. Já são 12 minutos e 40 segundos, primeiro tempo de jogo 0 a 0. Ao vivo o Campeonato Carioca no segundo turno. Falamos de Moça Bonita. É a reposição com o Nailton. Sobe o Vitor, não tocou na bola. Chegou o André Biquinho, chegou junto também Mauro Galvão. Recuperação do Humberto. E saiu o passe errado. O Donizete já roubou. Pelo meio quem acompanha é Luizão. Pedrinho aparece em profundidade. Donizete arrisca na individual. 2 jogadores sobre ele, ele é obrigado a tocar de lado. Tá chegado no Wagner, já recebeu na frente o Donizete. Aperta o Marcão. Encosta também o Humberto. O árbitro marca apenas o tiro de meta. E ficou doido da vida o Donizete com a marcação do Luiz Antônio Leitão. Saiu o Donizete. As últimas informações davam conta de que o Donizete poderia estar indo para o Corinthians numa troca com o Edilson, mas o Donizete já manifestou o desejo, na verdade, de continuar no Vasco da Gama e chegou a pedir para que o Vasco compre o passe do jogador junto ao banco oficial. O que acontece, na verdade, é que o Donizete ainda não se soltou no Vasco. Já teve problemas com o Antônio Lopes, testou a força do Antônio Lopes dentro do Vasco, sentiu que o Antônio Lopes tem força, depois colidiu com o Eurico Miranda, que é o vice-presidente de futebol do Vasco, e não fez até agora no Vasco, não teve até agora no Vasco, aquela temporada que ele teve no Botafogo, quando o Botafogo foi campeão brasileiro em 95. Também não teve no Corinthians ano passado. Eu desconfio muito dessa troca, não creio que o Corinthians queira ter o Donizete de volta. Aí o cruzamento do Donizete tira o Leonardo, aparecia já à frente do goleiro Alex, o Luizão. Wagner cobrando rapidamente o arremesso lateral. Valber. Puxou pelo meio, tentou tocar de lado, já roubou o Marcão.
Flavinho no domínio. Edilson. Aparece na marcação o Felipe. Edilson arriscou na jogada individual. 4 jogadores sobre ele. Aí fica difícil. Passamos de 15 minutos já. O Donizete veio pro Vasco da Gama, até agora fez 9 gols com a camisa cruzmaltina, sendo que 4 gols no Campeonato do Rio de Janeiro, em que ele é o vice-artilheiro do time ao lado do Pedrinho, perde para o Luiz Cláudio, que tem 5. Ele tem 29 anos de idade. Felipe já puxou para o meio. Traz a bola, tentou o passe com o Luizão por baixo, o corte do Edilson. Humberto. Leonardo. Humberto Teixeira. Dominou o André Biquinho. E costas para o Nasa. Tem um sistema de marcação à frente da grande área, o Vasco da Gama, que é perfeito, né, Paulinho? Exatamente, Paulo. Nós estamos vendo aqui, já temos quase 16 minutos de jogo, nós vemos um Vasco que alterna a marcação. Uma hora pega na saída de bola do Bangu, outra hora acontece isso. Você vê o jogador do Bangu abrir os braços, o Humberto, e errar o passe. Por que ele abriu os braços? Porque ele não tinha para quem passar. Está todo mundo marcado. O Vasco encurta o espaço e você há pouco observou 4 jogadores sobre o 1 do Bangu. Essa é uma das principais características do Vasco. Ou seja, o poder e a força do sistema de marcação. Mas que não seja confundido com uma marcação na defesa. Muitas vezes ela acontece no campo do adversário. O Divan jogando com o capitão Mauro Galvão. Mauro Galvão, que essa semana voltou a sonhar, né, depois do corte do zagueiro Márcio Santos do São Paulo. Ainda havia um resto de esperanças do Mauro Galvão ir à Copa da França, mas o Zagallo confirmou a convocação do André Cruz. E hoje saiu também o corte do Flávio Conceição do Deportivo La Coruña, e o Zagallo já chamou o lateral Zé Carlos do São Paulo. Com isso, a seleção brasileira deixa de ser capenga na sua reserva, porque antes o Cafu era o único especialista na posição de lateral direito. Renatinho rompendo pelo meio, tenta ajeitar para a perna direita, foi para o chão e quase coloca contra, assustando o goleiro Márcio. Chegou o Renatinho ali na bola, caiu o André Biquinho. Veja o toque de lado, chegou o André Biquinho, bateu forte. Eu imaginei que tivesse ocorrido um desvio, mas não houve não. O André Biquinho bateu, a bola não tocou no Odivan, não. Saiu pela linha de fundo. E quanto ao Mauro Galvão, Palomino, o treinador Zagallo já deixou bem claro que ele não tem chance nenhuma de ir à Copa. Mesmo que um outro zagueiro se machuque, a preferência é para o Kleber devido à idade do Mauro Galvão. 36 anos, o Zagallo diz que não vai contar com 2 jogadores acima de 30 anos para a posição. Ele que tem o Aldair como titular com 32 anos. Bom, Rodrigo. Tocava ali para a aproximação do Renatinho, houve o desvio do Vitor e o Bangu tem o arremesso lateral. Wagner. Gustavo Donizete já roubou o Marcão, insiste ali o Wagner, protege o Marcão, toca de calcanhar, consegue sair no corredor com o Flavinho, já roubou o Vitor. Donizete protege, dá as costas para o Nailton. Marcão. Renatinho jogando com Edilson. Nasa. Esse é o Felipe. Bate pelo meio. Humberto roubou. Perde e ganha tremendo aí no meio campo. Passou Roberto Teixeira. Jogando em profundidade. Chega lá na cobertura o Mauro Galvão no corte por baixo. Limpo na bola, Mauro Galvão. Joga pelo meio, dominou o Nasa. Pedrinho. E acaba saindo com bola e tudo pela lateral. Mas o árbitro parou, pegou a falta do Humberto sobre o Pedrinho. Você vê mais uma vez. E não houve, né? Você pôde observar no replay, não houve a falta. O Humberto, inclusive, tira a perna, o Pedrinho vai para o chão. Mas o Biraci Damasio entrou na dele. Ailton. Humberto. Wilson e Roberto Teixeira. No recuo com o Leonardo. De novo o lateral do Bangu. Domina, coloca no chão. Espera a chegada de alguém. Edilson. E sempre o Nasa na cola do Edilson. Domingo, 15 para o meio-dia. Terceira etapa do Sul-Americano do Super Turismo. Ao vivo para você na ESPN Brasil.
Quase 20 minutos, primeiro tempo, ao vivo, Campeonato Carioca. 0-0, Bangu e Vasco. João Rodrigo. Humberto. Olha a confirmação de tempo e placar para você. Não dominou João Rodrigo. Afastou o Galvão. Humberto. Ficou para trás. Leonardo no recuo com o goleiro Alex. Foi difícil para ele. Aperta o Luizão. Dá um chutão para frente. Valber dominando pelo meio, jogando com Wagner. Luizão. Pelo lado direito tem Donizete. Tem condição. Nailton estava à frente dele. Vem o cruzamento. Afasta o Leonardo. Donizete. Prende bola, tenta sair da marcação. Passou por ali o Vitor. Aí a briga é boa. E a falta sobre o Donizete. Vamos às estatísticas parciais da ESPN Brasil. Quando pinta o primeiro cartão amarelo, passes errados, 8 do Bangu, 13 do Vasco. Faltas cometidas, 10 do Bangu, 9 do Vasco. E o cartão amarelo para o Marcão, o capitão número 5 do Bangu. O cruzamento joga para a linha de fundo, Felipe. Apenas a reposição para o Bangu, com 21 minutos deste primeiro tempo, 0-0. minutos, Palomino, de um jogo equilibrado. O Vasco teve uma excelente oportunidade logo no início da partida com Donizete, aquela cabeçada no cruzamento do Pedrinho, e o Bangu teve uma boa oportunidade no chute do André Biquinho. O time do Bangu é um time muito bem treinado, um time que sabe se colocar em campo e está enfrentando a melhor equipe do Rio de Janeiro. O jogo até agora é bem equilibrado. O Vasco não entrou num ritmo alucinante, vem de uma partida desgastante disputada na terça-feira. Enfim, está ali administrando o jogo, vendo como vai se colocar para chegar ao primeiro gol. O tirou de cabeça. Felipe dominou, colocou no chão, tenta sair da marcação, já roubou o Edilson. Na boa. Já puxa o contra-ataque pelo Bangu. Encosta o João Rodrigo para jogar. Ele encontra André Biquinho pelo lado direito. Já puxou para o meio. Linda jogada do André Biquinho. É só bater para a defesa do Márcio. E confirmando a informação, para quem esperava uma vitória fácil aí da confirmação do WO, Paulinho, 6-5 foi o resultado lá no Tribunal de Justiça Desportiva da Federação Carioca de Futebol. Apareceu na cobertura o Leonardo, jogou a bola lá na arquibancada. Mas há a necessidade ainda da confirmação do WO do clássico, que deveria ter acontecido ontem entre Flamengo e Fluminense, para que a vitória do Vasco aqui definitivamente dê o título ao Vasco. Ou se não, se houver o clássico no domingo e o Vasco vencer o Flamengo. E o Mauro Galvão. Dominou o Felipe. Colocou entre as pernas do André Biquinho. Abre os braços, reclama, o árbitro para, pega a falta. E o João Rodrigo se desentendeu com o Valber. Aí o Felipe. Mais uma vez para você. Foi na bola, Edilson. Tirou sua bola. Vitor. Wagner. Donizete, na devolução, atrapalhou-se, mas colocou a bola à frente. Toca de lado com Wagner, tem Luizão no comando, afasta Leonardo. Chega o Valber, é pra bater daí. Ajeita pra perna esquerda, bateu em cima do Luizão. Felipe. Linda bola com o Pedrinho, mas olha, não havia impedimento não. Estava no mínimo na mesma linha dos zagueiros. Aí o Pedrinho na bronca. No primeiro turno, o Vasco da Gama conquistou o título da Taça Guanabara e dessa forma já garantiu vaga a uma possível final. A equipe do Bangu terminou em quinto lugar. O Vasco fez 16 pontos, o Flamengo ficou com 14, o Bangu fez 8 pontos. O Vasco é invicto a 13 jogos no campeonato e a única derrota foi para o Botafogo. No dia 29 de março, no Maracanã, o Botafogo venceu por 2-1. De lá para cá, o Vasco não perdeu mais. E a última vitória importantíssima, né? Na terça-feira, o Vasco venceu o São Paulo por 4-3 e garantiu vaga na fase semifinal da Copa do Brasil. Espera a definição hoje à noite
de Cruzeiro e Vitória, que estão jogando em Salvador, também na definição de uma vaga. Lamentáveis foram os fatos que ocorreram após a partida entre Vasco da Gama e São Paulo. Um dos torcedores levou um tiro na cabeça na saída do estádio, colocaram fogo no ginásio de esportes de São Januário, mais 3 pessoas feridas. E antes mesmo do início do jogo, muita reclamação de assaltos que normalmente acontecem ao redor, né, no contorno do estádio de São Januário. Chegou na bola o Nailton. O vice-presidente de futebol do Vasco, Eurico Miranda, esteve no tribunal da federação. Antes de acabar o julgamento, ele já saiu do tribunal e veio para cá. Chegou com o jogo em andamento, está assistindo o momento ali perto da mesa da arbitragem, no meio de campo, a partida. E no intervalo vamos ver se a gente consegue conversar com o Eurico Miranda, já que ele está bastante nervoso assistindo o jogo do Vasco, esse empate de 0 a 0. Donizete protege a bola, tenta sair da marcação, acompanha pelo meio Luizão. Insiste ainda o Donizete. Chegou o Leonardo na cobertura, é para dividir. E a falta agora do Leonardo. Deixou a perna, né? Quando chegou o Nasa na bola, acabou sendo atingido, você vê. Joelho com joelho. Aí a preocupação do goleiro Alex. Todo estiloso, hein? Que camisa do Alex, hein? Alex é o jogador mais alto em campo, tem 1,94 m de altura, esse goleiro de 22 anos de idade, como você já disse, defendeu o Fluminense no Campeonato Brasileiro do ano passado. Wagner na bola também o Pedrinho. Partiu o Wagner, bate forte de longe, Alex! Espalma pela linha de fundo. Que susto agora para o goleiro do Bangu. Ele busca uma bênção ali. Espertíssimo Alex no gol, você vê mais uma vez. A bola foi em cima dele, né? Bateu forte o Wagner. Aí o replay para você. Cobrança de escanteio pelo lado direito. Subiu Mauro Galvão. A sobra do Pedrinho. Encara a marcação do Roberto Teixeira na inversão. Luizão. Buscou a linha de fundo. Bateu forte para trás, longe do gol do Alex. Era para cruzar essa bola. Bater por baixo. Quis arriscar bater para o gol. Olha o que fez o Luizão. Ô, Palomino, o Vasco está precisando acordar um pouco mais para o jogo. Está precisando ser um pouco mais vibrante com a partida. Estamos chegando aos 30 minutos. O Alex agora foi exigido numa defesa que é mais espetacular do que difícil. Você observou bem. Agora o Vasco precisa abrir um pouco mais o jogo. Soltar um pouco mais o Vitor pelo lado direito, o Felipe pelo lado esquerdo, para tentar pressionar mais o Bangu. Nesse período agora o Vasco está começando a entrar no jogo do Bangu, que é de levar a partida ali tocando, ao som da bandinha aqui, essa coisinha meio cadenciada, e vai levando o jogo. Sexta-feira, 5 da tarde, ao vivo, Campeonato Espanhol, Atlético Bilbao e Saragoça. Tá aí a bandinha do Bangu. Não para, né? Roberto Teixeira, briga o Pedrinho, já roubou o Felipe, tentava puxar o contra-ataque, parou o Viraci Damasio. E o Felipe não perde a oportunidade de reclamar do árbitro. Renatinho, chegou o Pedrinho, tomou a bola na boa. Valber, Donizete, já atrapalhou-se todo, parou, ficou na falta. Empresta ali o Donizete. Cobrou com Wagner, passou o Vitor. Tem espaço, pode avançar com essa bola, preferiu o lançamento com o Donizete, que entrava em profundidade, e a sobra do goleiro Alex. Já faz a reposição, sobe pelo meio João Rodrigo. Nasa no recuo com Mauro Galvão. Felipe. Jogando com o Luizão, tentou o toque de calcanhar com o Pedrinho, roubou ainda o Pedrinho. Foi para o chão, o Biraci mandou seguir, tentou inverter o Luizão. No meio do caminho, o corte do Marcão. Esta semana nós tivemos Bangu 0, Americano também 0, Friburguense 4, Botafogo 2. E o Fla-Flu, que deveria ter acontecido aqui mesmo no estádio Proletário, em Moça Bonita, mas não aconteceu. As duas equipes não apresentaram-se para a partida, portanto foi confirmado pela federação o WO duplo, não é? Mas ainda necessita confirmação por parte do tribunal, como ocorreu hoje no WO contra o Botafogo, em função do clássico do último domingo.
Pedrinho. Tenta sair da marcação, a falta do Leonardo. Agora há uma grande apreensão, Paulinho, não com esse campeonato, mas com os próximos campeonatos cariocas também. No ano que vem, por exemplo, será que um patrocinador vai ter interesse de associar o nome a uma competição como essa? Eu acho que fica muito difícil você querer botar dinheiro e associar a imagem da sua empresa numa competição onde você não sabe qual vai ser o jogo do próximo domingo, se um time vai entrar em campo ou não. Isso, quer dizer, o que aconteceu agora tem que levar todos esses dirigentes a uma profunda reflexão sobre a imagem dos clubes, sobre a imagem da competição que eles querem organizar. Porque ninguém, em sã consciência, vai querer associar o seu produto, seja ele um automóvel, um produto, um refrigerante, uma bebida Estaltec do Bangu, Alfredo Sampaio, vai querer associar o seu produto a uma coisa tão esculhambada como está sendo esse campeonato. Sabe aqui do técnico Alfredo Sampaio, esses 30 primeiros minutos do jogo, como é que está a sua equipe? Tá mal. Na maioria deles estão lutando, estão tentando realizar, só que nós estamos mal posicionados do lado direito, do lado esquerdo, nós estamos mal posicionados e só jogamos pelo lado direito do nosso campo, quer dizer, o nosso lado esquerdo mal posicionado, o nosso lado direito só joga aqui, quer dizer, a equipe está capenga na marcação e na saída da bola. Está tentando acertar esse detalhe. Estou tentando mandar o recado, mas está difícil chegar a ele. Iracy parou. Pegou a falta sobre o Vitor, tá aí no detalhe para você. O Claudemir Vitor, que nasceu no dia 28 de setembro de 72 em Mogi Guaçu, em São Paulo. Olha a chance, a descida do Vasco, chegou na cobertura, o Flavinho tocou na bola. Fica com escanteio pelo lado direito o Vasco. No detalhe o Donizete. Tem a cobrança de escanteio pelo lado direito. Luizão no primeiro pau também o Vitor. Saiu a jogada ensaiada. Pedrinho. Tenta sair da marcação. E a falta agora do João Rodrigo. Você viu, foram 3 escanteios até agora para o Vasco e nenhum para o Bangu. Vai a cobrança de falta. O levantamento, subiu o goleiro Alex. O árbitro já parou, pegou uma falta sobre o Alex. Vou chegar aqui no técnico Antônio Lopes, para ver como é que ele está vendo essa atuação do time nesse primeiro tempo. O que está faltando para o Vasco chegar ao gol, Lopes? Tem que sair com mais rapidez daqui de trás, tem que trabalhar mais aqui em cima do Donizete aqui, que tem espaço aqui. O Donizete abrir mais um pouco aqui, que o lateral deixa muito espaço aqui nas costas e a cobertura não tá sendo exposta. O Vasco tem o domínio da bola, joga no campo do Bangu, mas não consegue criar situações reais. Tá conseguindo criar situações reais de novo, mas tem que trabalhar a bola mais pelo lado direito. O Wagner tem que se soltar mais e o Vitor aparecer mais também para se juntar o Donizete ali. O que o Lopes está querendo é uma triangulação pelo lado direito em cima do Flavinho. O Vitor, que eu falei que tem que sair mais para o jogo, se apresentar mais para o jogo, o Donizete e o Wagner. Com isso o time tem condições de chegar pela extrema, com o Luizão e o Pedrinho fechando para o meio, chegar com mais facilidade ao gol defendido pelo Alex, já está aí completamente recuperado e usando uma camisa que é boa para você sair à noite quando está faltando luz, porque ele pode servir de guia para qualquer pessoa que esteja na rua. É, reluzente, né? O uniforme do goleiro Alex do Bangu. Aí o Iracy. Tem a reposição Alex. São 34 minutos do primeiro tempo, 0-0 ao vivo para você. Pedrinho tentou pelo meio Donizete. Já encosta o Wagner para jogar. À frente do Marcão. Gingou, saiu da marcação, tentava a devolução. Já roubou o Bangu. Flavinho. João Rodrigo. Corte por baixo do Vitor. Wagner. Tentava proteger, já roubava o Marcão. E a falta agora do Pedrinho. Roberto Teixeira. André Biquinho no toque de primeira, ele buscava pela direita o Edilson. Aí a proteção do Valber. Aperta ali o Edilson. Fica sem opção o Valber. Protege, vai chamar a falta, tenta sair pelo corredor, é habilidoso e conseguiu.
Felipe. Aí a chance de puxar o contra-ataque. O Wagner atrapalhou-se com a bola. Passamos já de 35 minutos deste primeiro tempo de jogo, 0-0. Aí a falta sobre o Vitor. O Marcão abandonou a bola e foi no corpo do jogador. Já tem cartão amarelo, é falta para cartão. Então seria o cartão vermelho. Felipe faz o levantamento, sobe lá o Alex, dá um soco na bola, tira dali. Flavinho chegava na bola, junto com ele o Wagner. E o Bangu tem o arremesso lateral. Pedrinho, deslocado lá pelo lado direito. Ao lado dele tem o Vitor. Espera a aproximação de mais alguém, tocou atrás com o Valber. Buscava de novo o Pedrinho, veio o corte do Flavinho. Aí demora demais para sair o Bangu. O Vasco é esperto, marca na saída de bola. Donizete tentava o passe com o Luizão, insistindo o Donizete. Já roubou o Leonardo. Roberto Teixeira tirou meio atrapalhado. Flavinho vai chegar na bola, vai chegar também com ele o Wagner. Melhor do Flavinho, para tirar o perigo dali, né? Odivan. Na boa, é o xodó da torcida do Vasco. Tirou a bola, ele tirou, só que depois não sabia mais o que fazer com ela, né? Casa. Felipe. Encarando o Edilson. Falta com o Pedrinho, ele protege, tenta sair do Roberto Teixeira, das costas para o adversário, toca um pouco atrás com o Mauro Galvão. Já traz a bola para o campo de ataque, buscava na frente o Luizão, leve toque, saiu o goleiro Alex para a defesa. Chegava para dividir ali o Valber. Você vê aí no detalhe já voltando. Toque leve do Luizão, deixou o Valber quase na cara do gol. Espertíssimo goleiro Alex na saída. Renatinho. Edilson agora girando para a descida do Flavinho. Ele tem espaço. Pelo meio, Renatinho. Leve toque do André Biquinho. Aparece na cobertura o Mauro Galvão e toca a bola pela linha de fundo. É escanteio pelo lado esquerdo para o Bangu. Está na bola o Renatinho. Curiosamente, quase a mesma jogada de ataque do Vasco. O Renatinho vai para o levantamento. Faz a cobrança, vem no primeiro pau. Tirou de cabeça o Luizão, que voltava para ajudar. Wagner com Donizete. Já foi para o chão Donizete, sofrendo a falta. Fica reclamando, dá uma dura no Biraci Damasio. E de novo o Marcão. A falta atingindo nas costas do jogador Donizete. Felipe. Na frente dele o Roberto Teixeira. Já saiu do Roberto, bateu pro meio, buscava o Pedrinho. Corte do Leonardo e Edilson tem a condição aí de puxar o contra-ataque para o Bangu. Humberto. Edilson. Já tem na cobertura o Nasa. Sempre eficiente na cobertura o Nasa. Dando detalhe para você o Edilson. Roberto Teixeira. Ameaçou tocar com o Humberto. Encontrou pelo meio João Rodrigo. Já na devolução, na linha de fundo, para fazer o levantamento. Joga na área, subiu o goleiro Márcio. Dá um soco na bola, tira de lá. E o auxiliar marca o escanteio. Apesar da bronca dos jogadores do Vasco, saiu o auxiliar Manuel do Couto Pires. Pegou o toque do jogador do Vasco pela linha de fundo. Renatinho vai para a cobrança. Faz o levantamento. Ficou reclamando o Leonardo ali, que teria sido puxado pelo Odivan. A bola ainda do Bangu. André Biquinho bateu forte, cruzado. O Márcio só olhou e a bola tocou na rede pelo lado de fora. Aí o André Biquinho. Mais uma vez para você. Donizete. Tentava a jogada individual para cima do Marcão.
Flavinho não conseguiu evitar a saída pela lateral. É arremesso para o Vasco. Quase 40 primeiro tempo, 0-0 ao vivo, Campeonato Carioca. O Leonardo tirou de lá. Mauro Galvão. Aí a confirmação de tempo e placar. Vitor. Tentou jogar no espaço vazio para encontrar o Donizete. Nailton é quem estava na cobertura. 40 minutos de um primeiro tempo que mais animada foi a banda do que os dois times que estão em campo. O Vasco abriu mão do jogo pelas laterais, principalmente pelo lado direito, com isso prejudicou a sua força de ataque, mas está muito bem na marcação. O Bangu com o seu jogo, o jogo do Bangu é esse. Embora o técnico Alfredo Sampaio tenha dito, não estou gostando do time, esse é o jogo do Bangu, um jogo de toque, um jogo de paciência, sempre tentando trabalhar na desatenção do adversário. Nasa tocando com o Felipe. Já encosta para jogar o Luizão, abandonando a grande área. De novo Nasa. Por ali o Valber. Ele joga em profundidade com o Pedrinho, mas o Biraci já parava, pegava a posição de impedimento do camisa 11 do Vasco da Gama. Sábado à noite não perca, a Copa é nossa, mesa redonda. Bate-papo muito especial, repercutindo os cortes na seleção brasileira, muitas informações sobre Copa do Mundo. Na primeira mesa redonda, na verdade, da televisão brasileira, falando exclusivamente de Copa do Mundo. Humberto. Tocando com o André Biquinho. Já passou por ali o Roberto Teixeira. Ele recua com o Humberto. Tem do outro lado o Flavinho. Faz a inversão, só que aí já há dois jogadores sobre ele. Tocou rapidamente pelo meio, para arriscar de fora da área, Márcio. Era o Edilson. Wagner. Já roubou o Bangu. Arrisca uma pressão aí o Bangu. Tentativa do Edilson era com o João Rodrigo. A bola sai pela linha de fundo. Apenas tiro de reposição para o Vasco da Gama com o goleiro Márcio. Esse é o 32º jogo do Vasco no ano de 98. Em 31 jogos, foram 17 vitórias, 8 empates e apenas meia dúzia de derrotas. O Vasco já fez 55 gols e tomou 23. Luizão é o artilheiro do time nessa temporada com 14 gols. Luizão. Já rompe pelo meio. Briga com ele o Leonardo. Leve toque. Evita a saída do Flavinho. Passou por ali o Leonardo. Ele encontra pelo meio Edilson. O Renatinho um pouco embaixo. Parece para jogar também o André Biquinho. Aí demora demais o Bangu. O Vasco marca pressão. São os instantes finais deste primeiro tempo de jogo. 0-0. Bangu e Vasco ao vivo para você. Linda jogada do Renatinho. Para romper pelo lado esquerdo. Odivan na cobertura. Puxa pelo meio. Edilson não teve o domínio. Consegue ainda a recuperação. Acabou atrasando o ataque do Bangu. Roberto Teixeira no levantamento. Desvio de cabeça. Era do Vitor. Márcio. A reposição com a mão. Já chamou o camisa 10, Wagner. Odivan. Começa tudo. O Vasco com Vitor. 43 minutos e 30 segundos. Neste primeiro tempo de jogo, 0-0. Ao vivo, o Campeonato Carioca. Felipe. Toca de lado com Luizão. Puxa para o meio. Encosta o Nasa. Ele faz o recuo com Mauro Galvão. Ao lado dele tem Vitor. Aparece para jogar o lateral do Vasco. Puxa pelo meio. Tenta romper pelo meio Vitor. Arrisca na jogada individual. Leve toque do Marcão e já roubou o Bangu. Flavinho para puxar o contra-ataque. Jogou todo errado. E a bola sobra atrás com o Odivan. Tem um detalhe para você, o André Biquinho. 3 gols no Campeonato Carioca. Marcão também tem 3 gols no Campeonato Carioca. Nailton. Dominou, colocou no chão, atrapalhou-se com a bola, já aberto o Luizão. Parece para ajudar ali o Donizete. Nailton foi esperto e ficou com o arremesso lateral. Vasco da Gama pode estar caminhando para a conquista do 21º título estadual da história. Vasco que tem um tricampeonato, 92, 93 e 94. Foi
fundado em 21 de agosto de 1898. Roberto Teixeira. Gosta para jogar o Renatinho. Foi pro chão. Estou reclamando a falta do Mauro Galvão, mas o árbitro mandou seguir. Aí você confere que já passamos dos 45 minutos desse primeiro tempo, 0-0. E aí o final de primeiro tempo, 0-0, morno o jogo, e o trabalho no gramado do repórter Cícero Melo. Os jogadores do Vasco vão deixando o campo de jogo, chegando o atacante Luizão. Recebeu poucas bolas durante o primeiro tempo, Lopes mesmo não gostou da atuação, disse que o time abriu mão de jogar pelas pontas. O time está sentindo um pouco cansaço, é difícil você jogar uma decisão numa terça-feira e depois jogar na quinta-feira outro jogo importante. Agora, com jogadas pelas pontas, facilitaria mais para vocês, atacante. Facilitaria, se a gente aceitasse o cruzamento, a gente já teria feito o gol. Jogadores do Vasco deixando o campo, Wagner, outro jogador de meio de campo do Vasco da Gama. E a gente chega então para ouvir o Wagner. O que faltou ao time do Vasco nesse primeiro tempo? Sem dúvida nenhuma, mas nós não podemos colocar em mente que o gramado está ruim, porque futebol é isso aí, você enfrenta dificuldade dentro e fora do campo. Então acho que isso aqui nós temos que crescer e jogar futebol para que a gente possa ir levar essa taça aí. O que faltou ao time do Vasco? Não faltou nada, o time está correndo, pô. Não é porque o Vasco está disputando 3 competições e está vindo que ele tem a obrigação de ganhar aqui. Pelo contrário, estamos jogando com pessoas que sabem jogar, não é com qualquer um, não. O Lopes que faltaram mais jogadas de pontos, você tem que ser mais explorado e cair mais pela direita. Tá, estamos fazendo, chegamos. Mas agora é com calma, descansar um pouco e a gente vai melhorar, se Deus quiser. Falou mesmo. Tá ok, então. Nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho voltamos para mostrar os números e os melhores momentos deste primeiro tempo. França 98 na ESPN Brasil. A Copa é nossa. Minutos, um jornal mostrando tudo o que acontece no esporte, a agenda, os resultados do dia e muita informação. Apresentação Luiz Alberto Volpi, de segunda a sexta, no fim de noite e no domingo às 8h30 da noite. 30 minutos. Oferecimento Brahma Chopp, o irresistível sabor número 1. American Express Credit, outra maneira de saber que você pode mais. Centrum, o mais completo de A a Zinco. E Philips, o Brasil torce na frente de um Philips. Vamos ver se funciona mesmo. Alô? É daí que anunciaram o conversível no Estadão? É sobre o conversível? Alô, a respeito do conversível vermelho. Alô? Mas qual é a diferença? Classificados do Estadão. Quem procura acha, quem anuncia vende. Qual é a diferença? A diferença é que o Estadão funciona. Assinantes da ESPN Brasil, estamos de volta com imagens ao vivo do estádio Proletário em Moça Bonita. O Vasco da Gama já voltou, daqui a pouquinho pinta o Bangu. Vamos para o segundo tempo de Bangu 0, Vasco 0. No intervalo da partida aí você pôde acompanhar as palavras do vice-presidente do Vasco, Eurico Miranda. E o Vasco hoje, se vence o Bangu, tem garantido o título já do segundo turno e, consequentemente, por ter vencido também a Taça Guanabara, conquista o título do Campeonato Carioca neste ano de 1998. Vasco terá uma novidade nesse segundo tempo, a entrada, que parece do Juninho, não é, Cícero? É isso mesmo, Juninho, camisa 16, no lugar do Wagner 10, o Juninho nos fala quais foram as instruções do técnico Tony Lopes. Ele não saiu muito satisfeito com a atuação do time no primeiro tempo. O Bangu é uma equipe que está surpreendendo, está muito bem armada, está um jogo difícil. Ele pediu para que a gente adiantasse um pouco mais a marcação para tentar jogar no erro dele. Você joga posicionado de que maneira? Na minha posição, do lado direito do campo. A entrada do Juninho, exatamente. Olha que bela lua, hein?
Uma noite maravilhosa. Uma noite maravilhosa. Aqui no Rio é tudo diferente, né? Uma noite, você vê, não é verão, mas nós temos uma noite... Ainda bem que a lua está diferente do Campeonato Carioca. Exatamente. Uma lua linda para um campeonato tão feio. Mas se o Vasco, por acaso, hoje conquistar o título, será uma conquista bonita, porque foi dentro do campo, de um time que sempre soube superar todos os seus adversários. A entrada do Juninho pode contribuir para essa conquista hoje. Juninho, tem uma coisa curiosa acontecendo agora no Vasco. Você está vendo o Juninho aí? O Wagner joga os primeiros 45 minutos. Aí depois entra o Juninho. Para manter ou para acelerar o ritmo no time. Hoje vai ser para acelerar. O Wagner no primeiro tempo, atuando pelo lado direito, estava muito lento, não conseguiu fazer jogadas com o Donizete, e certamente agora nós vamos ver nesses 45 minutos finais o Vitor indo mais para o ataque, o Felipe fazendo o mesmo pelo lado esquerdo e o Vasco pressionando o Bangu para acabar de vez com essa nhanha que é esse campeonato e para também dar logo uma alegria para a sua torcida, conquistando o primeiro título no ano do centenário. Não é só isso, não é, Paulinho? O Vasco vem enfrentando uma verdadeira maratona de jogos e eliminando já o Campeonato Carioca do rol de partidas que deve realizar ainda. O Vasco da Gama já tira muita responsabilidade das costas, né? Falando, por exemplo, de Taça Libertadores da América, o Vasco pega nessa próxima fase o Grêmio. E os jogos já estão marcados para os dias 3 de junho no Sul e 6 de junho aqui no Rio de Janeiro. Além disso, o Vasco também vai participar da Copa Mercosul ao lado de Grêmio, Cruzeiro, Flamengo, São Paulo, Palmeiras e Corinthians. Este torneio que substitui a Supercopa de Campeões da Libertadores e que vai acontecer paralelamente ao Campeonato Brasileiro. E tem um detalhe aí, né, Palomino? Só completando, tem mais a Copa do Brasil, que o Vasco já passou para a fase semifinal. Tem mais a Copa do Brasil e mais um detalhe, é que quanto mais o Vasco puder armazenar energias, quanto mais o Vasco puder guardar suas forças para as competições, melhor. Então, por exemplo, hoje, ganha aqui do Bangu, conquista o título do estadual de 98. Já está evidente que o Flamengo não vai aparecer no Maracanã domingo para fazer a festa das faixas, a festa do Vasco. Então já ganha aí mais uns dias de folga, de descanso, para poder recuperar a sua equipe. Em relação à Copa do Brasil, o Vasco vai conhecer o seu adversário hoje, que sai do jogo entre Cruzeiro e Vitória da Bahia, jogo que está sendo realizado, vai começar daqui a pouco, lá em Salvador. Mas as datas já estão definidas pela CBF. Na próxima fase, nos dias 19 e 23, o Vasco vai jogar contra Cruzeiro ou Vitória. E as finais, dias 27 e 30, se o Vasco chegar a decidir o título da Copa do Brasil. Aí a equipe do Bangu já voltou para o campo aqui do estádio em Moça Bonita. O Juninho na lateral do campo, aguardando a autorização para entrar em campo. O Bangu volta com a mesma formação do primeiro tempo. Aí o goleiro Alex. Todo goleiro tem quase que um ritual a ser cumprido, né? Antes do início do jogo, antes do início do segundo tempo. O Alex tem um, o Carlos Germano também tem um. Tá aí no detalhe para você o Juninho já em campo. Ele que entra no lugar do camisa 10, Wagner. Apenas confirmando para você, o Vasco tem 12 pontos em 4 jogos, o Flamengo tem 11 em 6 jogos. O Friburguense tem 9 em 6 jogos, o Bangu 9 em 5 jogos, o Fluminense tem 5 em 5 jogos. E vamos para o segundo tempo. Vamos ver se nesse meio tempo sai o campeão carioca de 98. Subiu o André Biquinho, subiu também Mauro Galvão. Marcão. Passou errado a bola. Recuo do Pedrinho com o Felipe. De novo o Pedrinho. Tocando para a aproximação do Nasa. Bate pelo meio. Tem do outro lado, livre o Juninho. Preferiu inverter a jogada, não havia impedimento. Não havia impedimento. A tentativa do lançamento em profundidade era com o Pedrinho. Todos os jogadores na mesma linha. E o Nailton na linha da grande área, Paulo. O bandeirinha lá do lado de lá, o Luiz Antônio, no primeiro tempo já cometeu alguns erros. E agora, logo no início do segundo tempo, o Manuel do Couto também comete um erro. Eles têm que ficar mais atentos e menos preocupados em marcar impedimento. A atenção é que é fundamental. Pedrinho. E voltou a bandinha aqui do Bangu.
Mauro Galvão. Toque de cabeça do Juninho pelo meio com o Valber. Foi difícil o domínio para ele. Tocou de lado com o Nasa. Felipe. Juninho já está na grande área. Você vê no detalhe a descida do Felipe. Puxou pelo meio. Tocou com o Valber para bater daí. Preferiu a jogada pelo meio com o Luizão. Ficou no meio do caminho com o Flavinho. Sai agora o Renatinho em velocidade. Tranquilamente o Vitor já tomou a bola. Tomou a frente do jogador do Bangu. Juninho. Jogou no vazio para a chegada do Pedrinho. A bola saiu longa demais. Sai em arremesso lateral. O técnico Alfredo Sampaio estava encontrando dificuldades de passar instruções no primeiro tempo do seu time. Você conversou no vestiário com mais calma. Eu tentei mostrar a eles que nós estávamos mal posicionados, jogando muito pelo lado direito. Então, tentamos acertar isso. Mas o time já voltou meio sono. Tem que acender mais esse jogo. Estamos deixando o Vasco gostar muito. Pedrinho. Faz o levantamento. Tira o Leonardo. Chega na bola Humberto. Toca de lado com o Marcão. Protege, tenta sair com o Humberto. Saiu o passe errado. Felipe. Pedrinho no leve toque. De novo o Felipe. E a falta por trás do Humberto sobre o Felipe. Deixou o Juninho na bola. O técnico Alfredo Sampaio já olhou para os seus jogadores que estão no trabalho de aquecimento. Com menos aí de 5 minutos de segundo tempo, ele já está pensando em fazer alterações. O Alex está pedindo barreira. 2 homens apenas do Bangu encostaram por ali. Chega o terceiro, é o Renatinho. O Donizete chega também para atrapalhar. Juninho puxou pelo meio. Tocou com o Valber para bater daí. Alex na defesa. Sobra Donizete. Incrível. O auxiliar já marcava a posição de impedimento do Donizete. Incrível o gol perdido pelo camisa 7 do Vasco. Você vê, ele chega livre e bate para fora. O que serviu para aliviar foi a posição de impedimento, né, Paulinho? Se essa bola entra ia dar uma confusão aqui em Bangu. Já imaginou, Paulinho? No primeiro lance ele não está impedido porque foi um tiro a gol. Acontece que se ele faz o gol, o impedimento se justifica porque ele estaria se utilizando de uma posição irregular. No segundo lance. Vasco tem um arremesso lateral lá pelo outro lado. Felipe na bola. Está jogando com o Pedrinho. Ele prende a bola atrás pelo meio. Joga um pouco atrás com o capitão Mauro Galvão. Ele inverte a jogada com o Vitor. Ele toque de cabeça. O árbitro vai parar. Pegou a falta do Edilson sobre o Vitor. Eu entendi, na verdade, como falta do Vitor sobre o Edilson. Veja aí como ele puxa o jogador do Bangu. O Edilson está apenas protegendo a bola. Valber. Saiu da marcação. Voltou o Edilson para ajudar. Tirou uma boa na bola. Espera a aproximação de alguém. Já escapava o João Rodrigo, mas voltou ainda há tempo o Valber. Flavinho. Faz a cobrança do arremesso lateral com o João Rodrigo. De novo Flavinho. Joga no corredor. Tomou ali o Vitor. Marcão. Flavinho. Com o Edilson. Pelo meio, com o João Rodrigo. Bateu forte à direita do gol do Márcio. Os reservas do Bangu que estão no trabalho de aquecimento. O goleiro Marcelo Pires, o zagueiro Paulo Campos. Lateral e meio-campista Marcelo Cardoso. Jogador de meia Wellington. Marquinhos, que é lateral esquerdo. Fabinho e Paulo Andrade, atacantes. Mauro Galvão. Buscava na frente o Luizão. Chegou o Leonardo. Nasa. Aí os jogadores do Bangu no aquecimento bem atrás do gol do Alex. Marcão. A roubada de bola. Um detalhe curioso, todo o aquecimento do time do Bangu antes do jogo dentro do vestiário é feito à base de pagode. Os jogadores do Bangu. Não perca nesta sexta-feira, 5 da tarde, Atlético Bilbao e Saragoça ao vivo para você o Campeonato Espanhol. Jogo de definição. Alex faz a reposição. Subiu de cabeça lá o Nasa. Brigo a Humberto.
Renatinho tocando pelo meio com o André Biquinho. Já vai passar por ali o Edilson. Ele puxou para o meio. Toque com o Renatinho. Brecou, ergueu a cabeça, tentou a inversão. Veio o corte no meio do caminho do Valber. Juninho jogou em profundidade para puxar o contra-ataque com Donizete. À frente do Nailton, tomou o zagueiro do Bangu. Prende a bola, gira. Toca com o Marcão, sai na boa o Bangu. Passe longo demais. Flavinho evita a saída pela lateral. Nailton foi pro chão, o árbitro parou, pegou a falta do Vitor sobre ele. Mais uma vez para você. O técnico Alfredo Sampaio já chamou o jogador Wellington, camisa número 15, já conversou com ele. Ele está intensificando o aquecimento e daqui a pouco vai entrar no lugar do Renatinho. Flavinho. Marcão. Jogando com o Leonardo. Espera a aproximação de alguém. Buscava na frente João Rodrigo. Já tomou o Felipe. Na frente com o Pedrinho. Tem Donizete no comando. Tem Luizão um pouquinho atrás. Já apareceu o Juninho para jogar. A cobertura do Marcão. Ele para, ginga de um lado. Já apareceu por ali também o Flavinho. O Valber tenta de longe. Tirou o Nailton. E o auxiliar já marcava a posição de impedimento do Donizete. Renatinho tocando com o André Biquinho. Flavinho. Parte pelo meio o João Rodrigo. Ele é obrigado a recuar com o Humberto. Leonardo. Toca de lado com o Roberto Teixeira. Chegou duro por baixo o Pedrinho. Leonardo na devolução. Dominou o Felipe, colocou no chão. Dá as costas para o João Rodrigo. O árbitro parou, pegou a falta do João Rodrigo. E o Felipe de novo reclamou. Mauro Galvão. Valber. A sobra do Felipe. Caiu a marcação, tentou sair. O Edilson ficou no chão. O Viraci mandou seguir. Humberto. Tocando com o Renatinho. Na descida agora do Flavinho. No comando João Rodrigo. Aparece também o André Biquinho. Na tentativa da devolução, a falta do Vitor. Sobre o Flavinho. É no detalhe o lateral do Bangu. A verdade, Paulinho, é que são dois times que marcam muito bem, né? Marcam muito bem, tocam a bola muito bem. Agora o Vasco insiste em jogar pelo meio. Tem que abrir mais o seu jogo. O Juninho virar um pouco, um ponta direita mesmo. Mas um ponta direita atuando aqui pela faixa intermediária do campo. E o Donizete mais avançado. E o Donizete tem que procurar dar mais velocidade às jogadas de contra-ataque. O Bangu é esse o jogo do Bangu. É um jogo de toque de bola. Um jogo cadenciado. Procurando sempre um momento de desatenção do adversário para marcar o primeiro gol. E explorando muito a velocidade e os deslocamentos do André Biquinho. Reposição do goleiro Márcio. Para ajudar o Luizão. Viração parou. Pegou a falta sobre o Nasa. Falta do João Rodrigo. Tá aí o Valber. Odivan. Felipe com espaço pelo lado esquerdo. Passamos já de 10 minutos desse segundo tempo, 0 a 0 ao vivo para você o Campeonato Carioca. Leonardo, tirando com o Humberto. Puxa pelo meio, aí é perigoso. Lindo passe com o Edilson para puxar o contra-ataque. Chega o André Biquinho. Já apareceu para pressão ali o Odivan. Passe errado do André Biquinho. Matou o Flavinho nessa bola. Nailton na marcação sobre o Donizete. Com arremesso lateral Vasco. Já jogou com Valber. Vitor. De novo Valber. Não encosta ninguém da frente para jogar. Puxou pelo meio. Ficou sem opção. Foi obrigado a tocar com o Nasa. Pode bater daí. Traz o Nasa. Foi para o chão. O Viraci parou. É falta frontal perigosa. O Humberto dá uma bronca danada no André Biquinho. Também no João Rodrigo.
Ninguém está marcando na frente. Tá aí mais uma vez para você a falta sobre o Nasa. E o Juninho bate muito bem daí. É a preocupação do goleiro Alex. Galera do Vasco tá com cheiro de gol. A vitória do Vasco dá o título à equipe no segundo turno. Tá aí faltas cometidas. Bangu 27, Vasco 13. Além de cadenciar o jogo, esse é um recurso muito utilizado pelo Bangu. Parar as jogadas com falta para cortar qualquer tentativa de contra-ataque do adversário. Na bola o Pedrinho, na bola também o Juninho. Valber também encosta por ali. Pode sair uma jogada ensaiada. Alex no gol. Partiu Juninho para cobrança, ouviu o desvio, sai sobre o gol do Alex. Tocou na barreira, a bola assustando o goleiro do Bangu. Tá aí a bronca do Alex. Fica com escanteio Vasco. Você não está vendo na imagem, mas rapidamente para a cobrança do escanteio, 3 jogadores do Bangu foram para o campo de ataque. Então a intenção do Bangu é trabalhar o contra-ataque. Aí a cobrança do Pedrinho, desvio no primeiro pau. Sai sobre o gol do Alex, apenas tiro de reposição para o goleiro do Bangu. A estatística envolvendo Vasco da Gama e Bangu já jogaram até hoje 196 partidas. O Vasco venceu 121 jogos. O Bangu 35, tivemos 40 empates. Aí a reposição do Alex. Joga na frente buscando o João Rodrigo. Apenas um leve toque do Renatinho e a sobra com o Mauro Galvão. Valber acabou perdendo a bola para Edilson. Invade a grande área, sai do Odivan. Tentou bater cruzado. Subiu lá o Márcio, espalma a bola pela linha de fundo. Na bobeira do Valber, na entrada da grande área do Vasco. Márcio espalmando a bola pela linha de fundo no desvio que houve ali do Odivan. Tem escanteio o Bangu, que susto! A torcida do Vasco ficou quietinha e aumentou o volume da banda do Bangu. É a cobrança do escanteio. Apareceu o Leonardo, antes dele o Vitor, tirando da grande área. Felipe. Fez o giro, saiu da marcação, foi puxado. Curioso. E o cartão amarelo. Cartão amarelo para o lateral Roberto Teixeira, o número 2 do Bangu. Você rever aí como ele tirou a camisa do calção do Felipe. Vitor. Daqui a pouco sai o Renatinho para a entrada do Wellington. O Vasco vai mexer também. Está assinando a súmula o atacante Luiz Cláudio, camisa 18, artilheiro do time no campeonato com 5 gols. Com isso o Vasco vai ganhar em jogadas pelo alto. Luiz Cláudio é um especialista em cabeçadas, aproveita muito bem a sua altura. Quem vai sair no Vasco da Gama é o Luizão, camisa número 9, para a entrada do Luiz Cláudio. Com isso, o Lopes pretende explorar as jogadas aéreas, que é o seu forte, né, Luiz Cláudio? É verdade, vai procurar as bolas aéreas e procurar fazer o gol. O Luiz Cláudio, que já assinou a súmula, vai entrar no Vasco. O Luiz Cláudio, com os seus 5 gols, está se destacando bastante. Ele tem 1,92 m de altura, 19 anos. E um detalhe curioso, começou aqui mesmo no Bangu, ficou 4 anos no clube e saiu em 92 para o Vasco. Vai ser feita também a substituição no Vasco da Gama. Wellington no lugar do Renatinho, vai pintar a vaia, viu? A torcida não gosta da saída do Luizão. Já manifestou-se assim na partida contra o São Paulo, mas sai aí o Luizão para a entrada do Luiz Cláudio. Tem 5 gols no Campeonato Carioca. E o Luizão não quis saber de conversa, não, correu rapidamente para o vestiário do Vasco. Luiz Cláudio entrando, portanto, no lugar do Luizão. Donizete pelo lado direito. Já encarando a marcação do Nailton, puxou para o meio, jogou-se. O Donizete não ouve nada. Essa é a mania que mata o jogador brasileiro, né? Prefere forçar uma falta do que conduzir a bola. Você revê aí a falta do Vitor sobre o André Biquinho.
Passamos já de 16 minutos, 0-0 ao vivo para você o Campeonato Carioca. Flavinho tentou o cruzamento, jogou para fora. Felipe. Aperta ali o Edilson. Ele insiste na jogada individual, abusa o Felipe. Vitor. Aí no detalhe para você. Já apertando o André Biquinho. Ele recua com o Odivan. Vem na frente Luiz Cláudio, toca pelo meio com Nasa. Vasco faz girar a bola. Felipe. Encarando Edilson. Já tomou a bola o Bangu. Humberto para tentar puxar o contra-ataque. Encosta para jogar o Wellington. E uma confusão ali, o desentendimento. O Biraci Damasco tá só de olho. Problema do Vitor. Felipe e Edilson. Tá aí o Felipe encarando o Leonardo. Tem o vermelho na mão, hein? O Biraci Damasco tem o vermelho na mão. Vai chamar ali o Felipe, aplica o cartão vermelho no Felipe. E vai chamar um jogador do Bangu. E parece que foi o Edilson, camisa 10, está aí o Felipe. E essa é a primeira expulsão do Vasco no campeonato. Tem então o time mais disciplinado da competição. 30 cartões amarelos até este jogo e agora a primeira expulsão do Felipe. Desde o começo do jogo o Felipe falou demais, reclamou demais. Olha, o Felipe é um excelente jogador. Acho até que pelo que ele tem jogado, não é hoje, de hoje não. Ano passado, o Campeonato Brasileiro, ele tinha que estar até entre os 22 que o Zagallo convocou. O Zagallo até já reconheceu isso. Mas ele precisa perder essa mania de reclamar o tempo todo. Toda a falta que o Felipe sofre, ele abre os braços, ele reclama, ele esbraveja. E aí, enfim, sabe aqui do Felipe o que houve, Paulinho? Oi, Felipe. Não quer falar não, hein? Saiu empurrado, inclusive. Está dentro do vestiário por alguém na comissão técnica do Vasco. Discutir com o adversário. Ele é um jogador que tem um futuro brilhante pela frente. Agora precisa um pouco, isso é talvez próprio até da juventude, precisa um pouco, aprender um pouco a controlar mais os tempos. É a confirmação para o cartão amarelo. E a briga para o Edilson. Olha, continuam se ameaçando os jogadores aqui, quase brigaram na porta do vestiário. O Edilson continua xingando o Felipe e diz que estão prometendo se pegar depois do jogo, hein? Donizete chega duro na marcação, o Flavinho, e a falta por trás, o Humberto. Ficou muito feia a coisa aqui na porta do vestiário, já que os dois vestiários um ao lado do outro. Os jogadores precisam sair juntos, entrar quase que juntos dentro do vestiário. E por pouco o pau não comeu. E o que chega de segurança por ali é uma enormidade. E mais uma substituição, saindo João Rodrigo para a entrada do Paulo Andrade. Tá aí no detalhe para você. João Rodrigo sai com a camisa 9 para a entrada do Paulo Andrade com a 18. E agora o Eurico Miranda se desentende com segurança do Bangu. E a coisa tá comendo na porta dos vestiários. Xavier Odivan, toque de cabeça. Vamos a resultados parciais, Copa do Brasil. Aí a confirmação da troca no Bangu, a entrada do Paulo Andrade no lugar do João Rodrigo. Paulo Andrade, Vitória vai, um segundo só, Cícero. O Vitória vai vencendo o Cruzeiro lá em Salvador, 1-0, jogo ainda em andamento. Esse resultado ainda dá a vaga ao Cruzeiro, porque ele venceu no primeiro jogo, Vitória, lá em Belo Horizonte, por 2-0. O Paulo Andrade tem 26 anos de idade, já jogou no Botafogo. E já o técnico Antônio Lopes vai fazer uma outra alteração no Vasco. Me parece que é o Mauricinho. Está chegando aqui para assinar a súmula. A gente confirma. É o Mauricinho mesmo que vai entrar no time do Vasco. Tá vendo o Mauricinho quem é que vai sair? Aí saiu o Donizete. Mauricinho, 17, vai assinar a súmula para a saída do Donizete, 7, no Vasco da Gama. O Mauricinho é um jogador veloz, vai atuar pelo lado direito, tentando chegar na linha de fundo e cruzando para o Luiz Cláudio. Vitor tentou o levantamento, jogou a bola pela linha de fundo.
com as duas expulsões, Paulo? Parece que os dois times perderam muito, né? Porque o Edilson também é responsável pela organização no meio do campo do Bangu. O Pedrinho vai ficar isolado pelo lado esquerdo. Talvez o Valber agora possa atuar um pouco mais por aquele setor, até pela sua versatilidade. E o Bangu perdeu um jogador que organizava o seu meio-campo, que trabalhava o passe no meio-campo. Valber protege a bola, tenta sair da marcação. Daqui a pouco pinta o Mauricinho na equipe do Vasco da Gama. Passamos já de 21 minutos, segundo tempo de jogo, 0-0 ao vivo, Campeonato Carioca. A vitória dá o título ao Vasco neste ano de 1998. Este empate pode adiar um pouco a decisão. Vitor já saiu da marcação do Paulo Andrade. Tenta jogar pelo meio. Tirou de cabeça o Roberto Teixeira. Chegou no corte o Nasa. Fica com o arremesso lateral, o Bangu lá pelo lado direito. E agora, portanto, a saída do Donizete para a entrada do Mauricinho. Mauricinho entra com a camisa 17 no lugar do Donizete, que sai com a 7. No arremesso lateral. Mauro Galvão. Juninho. Apareceu pouco no jogo até agora. Mauricinho. Já recebe a falta por trás. Já cobrada. Juninho. No comando tem Luiz Cláudio. Ele procura a inversão. Joga pelo lado esquerdo com Valber. Encosta para jogar o Pedrinho. Puxou pelo meio. Insiste o Valber. Tocou para trás. Juninho na proteção. Tem Vitor livre. Saiu de 3 jogadores do Bangu. Já roubou Roberto Teixeira. Pegou no corte o Nasa. Pedrinho. Ginga de um lado para outro. Tenta proteger a bola. Já tomou o Bangu. O árbitro parou. Pegou a falta do Roberto Teixeira. E novo desentendimento. Roberto Teixeira partindo para cima do Valber. Está ali o Paulo Andrade também na discussão. E o Biraci Damasio tem que usar de muita energia. Está aí o Valber na discussão com o Roberto Teixeira. Cartão amarelo para o 18, Paulo Andrade. É desentendimento dentro de campo e fora de campo. Estourou uma briga agora há pouco na arquibancada que fica atrás do gol do goleiro Alex. Vitor. Mauricinho. Jogando com o Juninho. Jogou com a mão na bola o André Biquinho. O árbitro mandou seguir. E pegou na sequência a falta do próprio André Biquinho. É a confirmação do cartão amarelo para Paulo Andrade, do Bangu. Pedrinho na bola, Juninho também. São 2 homens apenas do Bangu na barreira. Por ali o Mauricinho. A preocupação do goleiro Alex. Partiu Juninho, bateu forte, caiu, Alex não segurou. Tenta tirar o Paulo Andrade. Chega na bola o Leonardo e tira de lá. Aqui o técnico Antônio Lopes perdeu um jogador importante, principalmente no apoio, que é o Felipe. Teve que deslocar o Valber para aquela posição. Atrapalha um pouco, né, Lopes? Atrapalha, mas o Valber vai. O que pediu agora pro time? Aperta, Maurício, tem pau, isso. Vai com o lateral, vamos. Vamos, Maurício. Vai com o lateral aí. Aí os gritos do técnico Antônio Lopes, pedindo para o Mauricinho ficar na marcação da cobrança do lateral. Nós que acompanhamos o jogo de terça-feira, Palomino, lá em São Januário, pela Copa do Brasil do Vasco contra São Paulo, percebemos também que o time do Vasco sente o desgaste provocado por aquela partida. Né? O próprio Luizão, no intervalo do jogo, confirmou que é muito jogo, os jogadores estão sentindo esse desgaste físico. Vamos ver uma estatística parcial de finalizações. 8 para o Bangu, 8 também para o Vasco da Gama. André Biquinho traz a bola pelo meio, já aperta por ali o Nasa. Acabou cometendo a falta. Já chega para a cobrança o Humberto. Não perde a viagem o Nasa. Humberto
Toca atrás com o Leonardo. Tem aberto na Nailton. Marcão. Saiu do Luiz Cláudio na devolução com o Leonardo. Novo desvio, o Bangu fica com arremesso lateral pelo lado direito. Esta sexta-feira, 5 da tarde, ao vivo, não perca. Atlético Bilbao e Saragoça. Campeonato Espanhol na ESPN Brasil. Nós não terminamos ainda o primeiro semestre. O Vasco já está realizando o seu jogo de número 32, que dá uma média de um jogo a cada 4 dias nas 3 competições que o Vasco está participando: Copa do Brasil, Libertadores da América e o Campeonato do Rio. Desce o Bangu pelo lado direito. Tirou de lá o Nasa. Pedrinho protegeu, foi para o chão e vai pintar cartão. Se é para o Marcão, já tem o amarelo. Se é para o Marcão, já tem o amarelo. Aí, vai pintar o vermelho. Está expulso o capitão do Bangu. Absolutamente correta a marcação do Guirassy Damasio. A expulsão é até tardia. Se lembra, você, o amigo que está em casa, há de recordar que no primeiro tempo, olha aí a falta. Bate, puxa, agarra, derruba. Que deu o quê? Tem que dar vermelho. Já tinha o amarelo. Portanto, o Bangu fica com 9 homens em campo, o Vasco da Gama com 10. Marcão, que você vê no detalhe aí, recebeu o cartão vermelho. Edilson, número 10, também recebeu na confusão com Felipe do Vasco, que também está fora. Perde o Bangu com a saída do Marcão, o homem encarregado do primeiro combate, principalmente pelo lado esquerdo do ataque do Vasco, e o homem encarregado também de proteger a defesa do Bangu, os 2 zagueiros. Vai pintar mais uma substituição no Bangu. É o Marcelo Cardoso, está me parecendo seu camisa 14. Marcelo Cardoso, que é jogador de meio de campo, joga na lateral direita também. Já a gente confirma a alteração no Bangu. Mauricinho, é isso mesmo, Marcelo Cardoso, que vai entrar no lugar do Wellington. O Wellington, que acabou de entrar, entrou aos 15 minutos desse segundo tempo no lugar do Renatinho, já vai sair para a entrada do Marcelo Cardoso. Marcelo Cardoso, que tem 24 anos de idade, é um jogador versátil, atua na lateral, no meio. E a exemplo do Alex, também esteve emprestado no Campeonato Brasileiro do ano passado para o Fluminense. Tem o tiro de reposição, o goleiro Alex. Quase 29 minutos, segundo tempo de jogo, 0-0 Bangu e Vasco. Ao vivo, Campeonato Carioca para você. Aqui o técnico Alfredo Sampaio com 9 homens contra 10 do Vasco, e o campo é muito grande, até maior que o Maracanã no comprimento, fica complicado, né? É mais ou menos. Agora é tentar fechar mais aqui, botei um outro volante ali pro lugar do Marcão, tentar fechar e sair em velocidade com o Paulo Andrade e o Biquinho. Muita gente não sabe, mas o comprimento do estádio Guilherme da Silveira, o estádio do Bangu, Moça Bonita, é 1 metro mais comprido do que o do Maracanã, a largura é igual. Pedrinho, muito habilidoso, saiu de um, parou ali na marcação do Marcelo Cardoso. Um detalhe para você, o Pedrinho. Mais uma vez, ele é puxado pela camisa pelo jogador do Bangu. Sobe o Luiz Cláudio, apenas ajeitou de cabeça. Chegou na bola o goleiro Alex. Flavinho. Tocando pelo meio com o André Biquinho. Ele protege e sai do Mauricinho. Pouco atrás, tocando com o Humberto. Nós estamos nos aproximando dos 30 minutos, Palomini, e até agora as substituições. Aí está a marca dos 30 minutos. Até agora as substituições feitas pelo técnico Antônio Lopes não deram resultado. Juninho, esse que você vê com a bola, não conseguiu organizar o time pelo lado direito, nem melhorar a qualidade do passe. O Mauricinho ainda não fez uma jogada sequer pelo lado direito. O Luiz Cláudio não recebendo bolas, ele é um centroavante que não é de muita técnica, o forte dele é a jogada pelo alto. Enfim, o Vasco não está fazendo uma boa partida. O Vasco sente os efeitos do desgaste provocado pelo jogo com o São Paulo na terça-feira. Foi o melhor jogo do ano, e quando você disputa o melhor jogo do ano, você não chega 48 horas depois inteiro para a partida seguinte. É uma partida em que o Vasco tem mais tempo com a bola nos pés. A estatística, inclusive, no primeiro tempo mostrou isso: 54% de posse de bola do Vasco contra 46% de posse de bola do Bangu. Mas o Vasco não consegue ser objetivo
e ameaçar com frequência o gol defendido pelo Alex. Humberto. Estava saindo da marcação do Nasa. Mauricinho bota a pressão sobre o Flavinho. Alex. Olha o que fez o Alex. Jogou torto na bola. Juninho jogando com o Vitor. O Bangu com 9, o Vasco com 10 homens em campo. Falta aí pela meia direita sobre o Nasa. Você vê no detalhe. Todo mundo na grande área do Bangu. Vasco quer liquidar hoje o Campeonato Carioca. Se vencer a partida, fica com o título. Aí a preocupação do Alex. Coordenando o posicionamento da barreira. Está na bola o Pedrinho, na bola também o Juninho. Daí o Pedrinho bate muito bem. A barreira está a uma distância mais do que normal. Partiu o Pedrinho, vem por baixo, ficou na barreira. Aperta ali para a sobra. O Nasa protege, são 4 jogadores do Bangu para cima dele. Briga ainda o Nasa. Para sair com rapidez agora o André Biquinho. Chegou duro na marcação o Pedrinho. E o Bangu tem um arremesso lateral. Veja mais uma vez como chegou forte na marcação. E o último a tocar na bola mesmo foi o Pedrinho. Paulo Andrade. Flavinho. Novo arremesso lateral para o Bangu. A instrução do técnico Alfredo Sampaio é para que o Paulo Andrade jogue em cima do Mauro Galvão. Como está agora. Tentou ajeitar o Paulo Andrade. Veio o corte do Vitor. Sobe de cabeça o Leonardo. A sobra sozinho é do Odivan. Valber. Está ocupando aquele espaço ali que era do Felipe. Vitor coloca no chão. Ao vivo o Campeonato Carioca. 33 minutos, segundo tempo. 0-0 Bangu e Vasco. Vitor. Foi pro chão. Birassi mandou seguir. Humberto. Traz a bola para o ataque. Tem pelo lado direito o Paulo Andrade. Ele arrisca na individual. Tentou jogar na frente. Um leve toque do Odivan. Nasa. Palomino, a direção do Bangu está se sentindo prejudicada pela arbitragem desse jogo. E agora uma ordem da direção do Bangu para que os ganduas se retirem do campo. Valber. Os ganduas todos se retirando do campo. Tocando com o Juninho. Estão saindo aqui à frente das sociais do estádio em Moça Bonita. Nailton. Aperta o Mauricinho, foi para o chão. Nailton, o árbitro parou, pegou a falta do atacante do Vasco. Veja mais uma vez. Aí a falta do Mauricinho. E saíram mesmo os gandulas. E o árbitro reserva exigiu que o Gandula deixasse a bola, porque o Gandula queria levar a bola reserva para o vestiário também. Nada mais nos surpreende nesse campeonato. Não mesmo, viu, Paulo? O Cícero chega e diz assim: o Bangu se sente prejudicado e pede para que os gandulas sejam retirados do campo. O Bangu, autoridade máxima, o campo é dele, pediu e tudo bem. O amigo que está em casa também não vai ficar surpreso com isso, não. Vitor, veio o cruzamento por baixo, saiu Alex, pegou, largou e pegou de novo. Faz a reposição com o Flavinho. Aí a chance de puxar o contra-ataque enquanto você revê o cruzamento do Vitor para a defesa do Alex. Meio atrapalhado, mas fez a defesa. Mauricinho não teve o domínio da bola. Toca atrás com o Odivan. Já são 35 minutos deste segundo tempo de jogo. 0-0 Bangu e Vasco. Você está acompanhando ao vivo na ESPN Brasil. Valber. Saiu o passe errado. Marcelo Cardoso jogando com o André Biquinho. Já roubou o Nasa. Para romper pelo meio. Tem ao lado dele o Mauricinho. O árbitro vai parar e vai pegar a falta sobre o Nasa. E o cartão amarelo para o jogador do Bangu. E parece para o Humberto, número 8. Confirmado então cartão amarelo para o número 8, Humberto. Mauricinho encarando a marcação do Flavinho para buscar a linha de fundo e sofre a falta.
Fica na reclamação o Flavinho, mas foi tocado mesmo o Mauricinho. Tem a cobrança pelo lado direito. Você vê mais uma vez. Juninho na bola. É a confirmação do cartão amarelo para o Humberto, número 8. O Odivan se estranhando ali com o Nailton. O Odivan foi para o chão. O Biraci está de olho. Saiu o levantamento, bateu direto, Alex! Bateu fechado o Juninho. O Alex não encaixa uma bola, você já reparou, Paulo? Olha só. Todo assustado, Alex. Vem escanteio pelo lado direito o Vasco. Juninho na bola. Saiu o levantamento. Bola passou pelo Mauro Galvão. Costa para jogar. O Pedrinho um pouco atrás, ele encontra o Mauricinho. Tem o Odivan na grande área, ao lado dele o Vitor. Pode arriscar daí. Ele prefere o levantamento, jogou bem na frente o Luiz Cláudio. Já estava à frente da linha de zagueiros do Bangu. E outro fato ainda em relação ao Campeonato do Rio, ao Bangu. Bangu praticamente, nós estamos no meio do mês de maio, está encerrando suas atividades no ano de 98. Bangu joga domingo, se houver jogo, contra o Fluminense das Laranjeiras. Não vai disputar o campeonato da terceira divisão, porque não tem condições financeiras, só se arrumar um patrocínio. Se não disputar, só volta a jogar no ano de 99. Coisas do futebol brasileiro. Jogou apenas 14 vezes, né? 7 no primeiro turno, vai jogar 7 vezes nesse segundo turno. Olha o Pedrinho. Encarou a marcação, bateu para dentro. A defesa do Alex. Agora encaixou. Faz a reposição buscando o Paulo Andrade lá na frente. E o corte do Mauro Galvão. Pedrinho dominou, colocou no chão. Passou ao lado dele o Valber. Ele arrisca na jogada individual. Soltou com o Valber. Pelo meio o Juninho. Joga atrás com o Mauro Galvão. Se quiser do outro lado tem Vitor. Bangu tem 9 homens em campo. Marcão e Edilson foram expulsos. O Vasco tem 10. Felipe foi expulso. Só ajeitou o Luiz Cláudio, saiu o goleiro Alex. É para isso que o Luiz Cláudio serve. Só que o Vasco não consegue colocar as bolas no alto da cabeça do Luiz Cláudio. Ele pode tanto finalizar com a cabeça, quer dizer, cabecear em direção ao gol, como pode tentar assistir a um companheiro vindo de trás ou que esteja do lado, para que esse, enfim, chute ou conclua em direção ao gol. Juninho, tocando com o Nasa, tentou dividir a bola pelo meio, a sobra do Flavinho. André Biquinho pelo lado esquerdo. No comando tem Paulo Andrade, já voltou o Vitor. E o Bangu fica com arremesso lateral. Quase 39 minutos. Segundo tempo de jogo, ao vivo para você. Flavinho com André Biquinho. Jogou para trás. Mauricinho na sobra. Saiu da marcação do Paulo Andrade. Tenta a inversão. A bola passou pelo Roberto Teixeira. Lá do outro lado, corre o Luiz Cláudio para tentar evitar a saída. E conseguiu. Mauro Galvão. No levantamento, fechado, desvio do Mauricinho, mas o árbitro já parava, pegando a posição de impedimento do Mauricinho. Palomino, quem já está de banho tomado e à beira aqui do gramado assistindo o restante do jogo é o meio-campista Wagner, torcendo por uma vitória para comemorar o título ainda hoje, né, Wagner? Mas acho que está cedo ainda a falar, né? Apesar que o time do Bangu é uma equipe jovem, uma equipe que está procurando dificultar e está dificultando bem. Mas acho que nada perdido. Algum ponto positivo que nós conseguimos tirar daqui é importante. Numa opção tática do Lopes, você tem jogado sempre o primeiro tempo, sido sacado no intervalo, entrando o Juninho. Eu não posso falar nada, ele é meu comandante, eu tenho que ficar, tenho que aceitar. O importante é que eu sempre saio de campo, as pessoas às vezes não entendem por que eu saio, mas a minha parte eu estou fazendo. Nasa ajeitou para a perna esquerda, bateu Nasa, esquerda do goleiro Alex. A última marcação de impedimento do auxiliar Manuel do Couto Pires foi uma piada, Paulo. Falar o quê, Paulo? É diferente. É diferente, né? A qualidade, o Albiraci da Massa está tendo uma excelente arbitragem, mas outro dia nós vimos acompanhamos, o amigo em casa acompanhou, Flamengo e Madureira, apitado pelo Jorge Travassa, apitou bem, agora os dois bandeirinhas, o que erraram, é impressionante. Enfim, eu acho que esse campeonato, que por méritos, por merecimento deve ser conquistado pelo Vasco, que hoje está jogando mal,
sentindo aí o desgaste provocado pela partida com o São Paulo. Esse campeonato tem que servir de lição para os dirigentes, para todos os profissionais envolvidos com clubes, com o departamento de arbitragem, com dirigentes da federação, para que ele nunca mais se repita. Que as situações negativas que estão acontecendo aqui, elas têm que servir de lição para o futuro, né? Quer dizer, de ensinamento para o futuro. Juninho faz o levantamento, saiu o goleiro Alex, espalmou na sobra, tira de lá o Roberto Teixeira. Pedrinho, para tentar novo levantamento. Jogando com o Valber. Para a frente do Leonardo, fica difícil para ele e volta a bola com o Pedrinho. Vai colocar na grande área, faz o levantamento, sobe o Luiz Cláudio para o desvio, Alex, que linda defesa! Caiu no canto esquerdo, espalmou pela linha de fundo, tá aí o Alex. Sempre buscando a bênção divina mais uma vez, na cabeçada. Era do Odivan que estava na grande área. Juninho vai para a cobrança do escanteio. A galera do Vasco ainda tem esperança, ainda sonha o Vasco. Saiu o levantamento, o toque de cabeça do Odivan para fora. Apenas o tiro de meta para o Bangu, com 42 minutos desse segundo tempo. Se houver jogo Flamengo e Vasco no domingo, o goleiro Carlos Germano já deverá retornar ao time vascaíno. Ele que sofreu aí uma diarreia hoje de manhã, dessa madrugada, ficou de fora do jogo poupado, mas ele deve voltar ao time no jogo contra o Flamengo. Ele está liberado pela CBF, pode jogar no Vasco até o próximo dia 20, quando terá que se apresentar para embarcar para a França. Beto. Ficou ali com o Marcelo Cardoso, já roubou o Vitor. Traz a bola pelo meio e a falta do Humberto. Pressa os jogadores do Vasco. Juninho vai para a cobrança. Alex grita muito. Ele faz o levantamento. A bola passou pelo Luiz Cláudio. Apenas protege o Leonardo. E a bola se perde pela linha de fundo. É só o tiro de meta para o Bangu. 43 minutos, segundo tempo, 0-0. A decisão parece que caminha para ficar adiada, não é, Paulo? Tudo leva a crer, o Vasco não fez uma grande partida, agora perdeu algumas oportunidades, teve mais tempo com a bola no pé, mas jogou errado a maior parte do tempo, insistindo em jogar pelo meio. Quando colocou o Luiz Cláudio e o Mauricinho, o Luiz Cláudio pouco recebeu, você vê que quando a bola chegou pelo alto, ele conseguiu fazer alguma coisa. O Vasco sentiu o cansaço provocado pela partida com o São Paulo, está enfrentando uma equipe muito bem armada, uma equipe que nesse segundo turno não perdeu para nenhuma das equipes chamadas grandes, e que em todo o campeonato só perdeu para esse Vasco, que nós estamos vendo aí, por 1-0. Quer dizer, o Bangu não pode só se falar, o Vasco jogou mal e por isso empatou, não. O Bangu tem um time muito bem armado, um time bem cadenciado, que sabe o que fazer com a bola, e jogando em casa se torna mais difícil ainda vencer. Aí o Alex. Juninho vai se preparando para a cobrança. Pode ser a última chance do Vasco para ficar hoje com o título. Partiu Juninho, bateu forte, tirou a zaga e apagou uma das torres de iluminação aqui do estádio Proletário. Outra, só faltava isso. Vai parar o jogo. Só faltava isso. Parou o jogo. Temos aqui a renda em público, R$12.660 a renda e o público de 1.266 pagantes. Era o que faltava para completar a noite. É por isso que eu falo, quando eu falo que nessa história do Campeonato Carioca ninguém é mocinho, quando eu digo isso é o seguinte: está jogando o Vasco. O Vasco é o time preferido da Federação de Futebol do Rio de Janeiro. O Vasco é aliado do presidente da Federação do Estado do Rio de Janeiro. Então não podia acontecer nada disso. Você concorda comigo, Paulo? Claro. Porque tinha que acontecer a luz continuar, seria o juiz dar 50 minutos de jogo. Enfim, aí acontece isso porque é uma esculhambação, porque tá faltando aqui, ó, pelo meu cronômetro, tem 44 e 46. Faltando 1 minuto, menos de 1 minuto para acabar o jogo. Apaga a luz, será que ela vai voltar? Não vai voltar. São 11 horas da noite e o Bangu encerra a sua participação no campeonato. Quer dizer, ainda não jogou com o Fluminense, mas também a gente não sabe se vai jogar ou não, enfim, isso pouco importa. Enfrenta mais um grande aqui sem perder pontos e a vida vai seguindo. Só para você. Aí o tempo, como eu disse para vocês. André Biquinho
Paulo Andrade domina a bola, devolução com André Biquinho. Já aparece o Vitor na marcação. Cobertura do Nasa. Flavinho na devolução. Para receber na frente, André Biquinho. Evitou a saída. Não evitou, não. É o título de reposição com o Vasco. Pedrinho. A galera do Vasco está na maior festa. Juninho. Joga lá na frente buscando o Luiz Cláudio. Já estava em posição de impedimento. Estava um pouco à frente da linha de zagueiros. Leonardo faz a cobrança. A bola passou pelo Paulo Andrade. São 3 minutos de acréscimo. Já passamos aí de 1 minuto. Roberto Teixeira. Chega o Luiz Cláudio. Insiste o Pedrinho. Busca o espaço pela linha de fundo. Parou, gingou de um lado para outro. Roubou o Roberto Teixeira. Tentou sair pelo corredor. A bola sai pela linha lateral. Tem pressa o Vasco. Valber. Joga na grande área. Luiz Cláudio. Soltou com o Vitor. Pode tentar novo levantamento. Joga na grande área. O desvio do Mauro Galvão. Afasta Humberto. Completa ali atrás o Marcelo Cardoso. Odivan. Joga pelo lado direito com Vitor. Tem Mauricinho ao lado dele. Já encara a marcação do Flavinho. E a falta do Flavinho sobre o Mauricinho. Vitor jogando com o Odivan. Passamos já de 2 minutos. 2 minutos além do tempo. Juninho no toque para Mauro Galvão. Chegou para dividir, para fazer o gol do título. Gol! Mauro Galvão, valeu a insistência, valeu a insistência. Tirando do goleiro Alex para fazer aos 47 no tempo contado, não é? Porque passamos já de 32 minutos dos 45. Depois da luz apagada, o Vasco abre o placar. A festa na galera. Quem foi embora perdeu. Quem saiu do estádio aqui em Moça Bonita deixou de acompanhar o gol desse jogador. Mauro Galvão abre o placar para o Vasco. Veja mais uma vez, ele só tira do goleiro Alex para colocar, sem precisar tocar na bola. Mauro Geraldo Galvão, de 37 anos, faz o gol do título do Vasco. Incrível, incrível. Paulo César Vasconcelos. Incrível. Aqui tudo é diferente, Palomino. Aconteceram, o jogo fica parado, é reiniciado. Mauro Galvão, eu acho até, primeiro, um prêmio ao melhor time do Rio de Janeiro, ao melhor time do Brasil no momento. E um prêmio a um jogador que tem simbolizado o que é o Vasco dentro de campo. Aí está Mauro Galvão, 48 minutos. Um jogador que tem acumulado títulos, um jogador que, na minha opinião, poderia estar entre os 22 que vão disputar a Copa da França. Nada mais justo, nada mais merecido que até esse jogador que fez do Odivan um grande zagueiro, a quem ele abraça agora, enfim, que transmite maturidade, experiência, talento e técnica, que ele tenha feito o gol que dá o título ao Vasco. Um título que, como você observou bem, pena que a maioria das pessoas, quando o jogo foi interrompido, foi para casa. Um título que tem um público a ver essa conquista à altura do seu campeonato. Não tem nada a ver com o Vasco. O Vasco merece esse título por tê-lo conquistado dentro de campo com uma campanha irretocável. O Mauro Galvão não tinha feito nenhum gol no campeonato até o momento e faz o gol mais importante no minuto final aí da partida, já no desconto, nos acréscimos, o gol do título. O Vasco chega ao seu 25º gol no campeonato, o 7º neste segundo turno, enquanto que o Bangu toma o seu 13º gol na competição, o 4º no segundo turno. Cícero, o árbitro Biraci Damasio não recomeçou o jogo porque não há espaço para o auxiliar correr, Manuel do Couto Pires. Teremos o reinício de partida. E que polêmica, não? Paulo Andrade, insiste ali o Mauricinho, acabou! O Vasco é campeão carioca de 98. Consegue a vitória sobre o Bangu, 1-0.
O Vasco, que venceu o primeiro turno, campeão da Taça Guanabara, conquista também a Taça Rio. É o campeão de 98, na comemoração dos 100 anos do clube. Desde 21 de agosto de 1898, o Vasco constrói uma história de glórias e vitórias. Na saída do Biraci Damasio, que você vai acompanhando aí. E a festa agora que fica com os jogadores do Vasco da Gama. Você vê no detalhe, junto ao alambrado, na maior festa, vibrando com a galera do Vasco, campeão carioca de 98. No gramado Cícero Melo. Já então a gente ouve os jogadores do Vasco da Gama que estão agora junto à torcida na arquibancada, comemorando esse título de campeão. Não para a festa do Vasco, campeão carioca de 98. Apesar de toda a confusão, Paulo, apesar de tanta demora e apesar até de toda a dúvida que tínhamos se iríamos ou não conhecer o campeão carioca desse ano. Está aqui o Antônio Lopes sendo abraçado pelo vice-presidente Eurico Miranda. Aqui o Antônio Lopes. Campeão Vasco da Gama dentro do campo, né, o Lopes? O Vasco não tá bem, tá de parabéns aí. Acho que o Vasco trabalhou acertadamente, foi uma equipe acertada, a diretoria certa também, fizemos tudo que tinha que fazer, cumprindo as determinações sempre da federação, então estamos satisfeitos. Mais uma vez, essa rapaziada aí boa, mostrou que tem competência, tem vontade, tem determinação, eles é que estão de parabéns. Apesar de tudo que acontece nos bastidores, um campeonato totalmente desorganizado, o Vasco mostrou dentro de campo, quando a bola rola é o melhor time, sem contestação. Isso aqui é importante, o Vasco ganhou dentro de campo, né? Então é isso aí, nós estamos satisfeitos por causa disso. O Vasco mostrou que é uma grande equipe, não desistiu até o final. Eu havia dito para eles, nós ganhamos um jogo assim do Volta Redonda, nos acréscimos. Seleção brasileira também, de juvenil, de júnior, ganhou um jogo nos acréscimos também. Deveríamos ter ganho e acabamos ganhando aí o jogo. Pena que a comemoração lá não é no Maracanã, com casa lotada, num jogo, por exemplo, contra o Vasco, Fluminense ou contra o Botafogo. Mas não tem problema, essa torcida aí tá comemorando aí, a gente fica satisfeito com isso também, porque essa pequena torcida que compareceu aqui tá vibrando aí com a conquista. Técnico campeão Antônio Lopes. Vamos acompanhar então, numa homenagem ao Vasco da Gama, que chega ao 21º título, o hino do Vasco, para a festa da galera, para a festa aqui em Moça Bonita. O hino do Vasco, campeão carioca de 98. Cantar de coração, a cruz de Malta é o meu pendão. Tu tens o nome do heróico português, Vasco da Gama, tua fama se fez. Tua imensa torcida é bem feliz, norte e sul deste Brasil. Tua estrela na terra brilhar, ilumina o mar. A torcida já vai invadindo o gramado de Moça Bonita. Os jogadores vão comandando a festa. O Vasco, que comandou a liderança do campeonato desde a primeira rodada, campeão da Taça Guanabara, agora campeão da Taça Rio, conquista com os 2 títulos, sem discussão. Claro, para a tristeza do goleiro Alex, que você vê aí, mas o Vasco conquista o título carioca de 98. É o 21º título estadual. Teve o tricampeonato de 92, 93, 94, ganhou o Campeonato Brasileiro ano passado, está bem na Libertadores, está bem na Copa do Brasil, está bem também de paz com a torcida no Campeonato Carioca de 98, no momento que chega a taça, né? Chega a taça que vai ser entregue ao capitão Mauro Galvão. A torcida já invadiu o gramado, infelizmente. Um número muito pequeno para a importância da cidade do Rio de Janeiro, para a importância do estado do Rio de Janeiro, para a importância do futebol desse estado, que escreveu parte da história do Brasil, vive um campeonato triste e melancólico, com um fim merecido na conquista do Vasco, é verdade, mas sem muita coisa boa para lembrar, Paulo. O campeonato no todo foi completamente desorganizado, com episódios lamentáveis, como WO, como alteração de tabela. Agora a conquista do Vasco não pode ser
de forma alguma contestada. Foi uma conquista merecida, uma conquista dentro do campo, conquista do melhor time, de um time que ganhou em dezembro do ano passado o Campeonato Brasileiro, que manteve o seu padrão esse ano, é o único time carioca a permanecer na Copa do Brasil, está bem na Libertadores, ganha agora o Campeonato Estadual. E eu acrescentaria as palavras do técnico Antônio Lopes, que ficou o tempo todo elogiando a rapaziada, elogiando esse grupo que está aí envolvido por essa pequena multidão que invadiu o campo, ao dedo também do técnico Antônio Lopes. Geralmente nas vitórias a gente esquece de falar do treinador, a gente gosta de falar muito de treinador quando o time perde, porque ele sempre é o culpado. Mas nesse time do Vasco, a gente não pode negar que há o dedo do Antônio Lopes. Ele é o culpado. Ele é o culpado por tudo isso que o Vasco vem fazendo. É bom lembrar... E curiosamente, Paulinho, apenas para completar, o Antônio Lopes já saiu do gramado. É lógico. Para a festa. Ele deixa a festa para os jogadores. Você vê o Mauro Galvão sendo carregado, autor do gol, merecidamente. O Lopes não é treinador de deixar a vaidade acima das coisas e querer ficar no campo faturando o título. Não, eu acho que ele vai entrar no vestiário, vai pegar o carro dele, vai lá encontrar com a esposa dele, a dona Elza, os filhos, e aí sim comemorar, mas já imagino que pensando no próximo adversário na Copa do Brasil, no próximo adversário na Libertadores. E é bom lembrar, Palomino, que o Vasco que está aí, que o Vasco ganhou hoje o Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, entrou em campo sem jogadores importantes. Não jogou o Luizinho, não jogou o Ramon, o Juninho, que era titular ano passado, não jogou hoje. E é bom lembrar também que o Vasco do Campeonato Brasileiro, o Vasco de 97 para o Vasco de 98, ele perdeu o Evaí e perdeu o Edmundo, que é um dos melhores jogadores do mundo, não é só do Brasil, não. E com o Donizete e o Luizão, o Vasco conseguiu manter o seu padrão, e isso a gente não pode deixar de dizer que se deve ao trabalho do treinador. Quer dizer, estão de parabéns os jogadores, o Mauro Galvão, que tem mania de colecionar títulos, é viciado em títulos, o Mauro Galvão, mas não se pode deixar de falar do trabalho do Antônio Lopes. E tá aqui o Márcio, goleiro que no jogo contra o Bangu acabou sendo o jogo que garantiu o título ao Vasco, entrou no lugar do Carlos Germano e sai aqui de Bangu hoje campeão. Infelizmente o Carlos Germano, com problemas intestinais, não pôde participar, né? Mas lembrando que ele teve grande participação, foi fundamental nessa conquista do Vasco. E graças a Deus a gente conseguiu no finalzinho, foi um jogo sofrido, mas graças a Deus a justiça foi feita, o Vasco vem fazendo uma excelente campanha, tem um excelente time e eu acho que o título está em boas mãos. Honestamente, você imaginava que depois que a bola rolasse, depois da paralisação, o Vasco não conseguiria fazer esse gol, que foi o gol do título? Eu acreditava, inclusive o professor Nilson, que é nosso supervisor, ele lembrou ali, enquanto há tempo há esperança. E o nosso time entrou determinado no finalzinho, com o objetivo de fazer o gol, e graças a Deus conseguimos, Deus é justo. Aí o Márcio, que entrou no lugar do Carlos Germano, quem desce agora aqui para o campo é o presidente da federação, o Eduardo Viana. Cícero, pois não. Vamos em cima do Mauro Galvão, que é a grande estrela do jogo, tá difícil, sem dúvida. É difícil chegar no Mauro Galvão, porque a torcida invadiu e não se consegue chegar no Mauro Galvão. Inclusive o Mauro Galvão, me parece que não está nem mais no campo, já foi para o vestiário. Eu vi ele passando e correndo. A taça aqui do Vasco está nas mãos da torcida e do Felipe. Mauro Galvão já foi para o vestiário, pelo menos. Fique à vontade aí com os jogadores do Vasco. Já a gente tenta então ouvir alguns jogadores do Vasco, só que a confusão está muito grande aqui no campo. Vou aproveitar para confirmar os resultados da Copa do Brasil. O Vitória venceu o Cruzeiro por 1-0. Já terminou, mas quem classificou foi o Cruzeiro, porque venceu o primeiro jogo por 2-0. E o Santos venceu o Paraná 1-0. Cícero. Tá aqui o Valber, campeão legítimo aí no Vasco da Gama, com a camisa número 5. E agora falando dessa alegria de ser campeão, não foi do jeito que vocês queriam, mas de qualquer maneira o título que é importante. A gente fica bastante satisfeito porque dá para ver o trabalho que a gente está desenvolvendo aí. Nós estamos em 3 competições, estamos concentrados desde a semana passada, onde fomos para jogo, o Botafogo não apareceu, jogamos contra o São Paulo, voltamos para a concentração, hoje viemos a campo, aí aconteceu aquela coisa absurda de apagarem o refletor,
Mas graças a Deus, faltando 2 minutos ainda, não desanimamos. E graças a Deus conseguimos esse título aí merecido. Eu acho que as pessoas têm que ver isso aí, só trabalhando que Deus ajuda. E a superioridade do Vasco é tão grande, essa minha última colocação para você, Valber, que não foi preciso jogar nem com o Botafogo, Flamengo e Fluminense para ser campeão. Não, é por isso que eu falo. A gente procura trabalhar bastante desde o início. Essas pessoas têm que aprender isso. Deus ajuda quem trabalha. Eles começam o campeonato achando que é mole. E nós não, nós começamos o campeonato, sabemos da dificuldade e somamos ponto. E graças a Deus conseguimos esse título. Cícero, muito obrigado pelo teu trabalho aí junto com os jogadores do Vasco. Um abraço, Paulo César Vasconcelos. Um abraço especial a você, torcedor vascaíno, que hoje comemora o seu 21º título estadual. Um grande abraço a você em todo o país. França 98 na ESPN Brasil. A Copa é nossa. Vamos todos cantar de coração, a cruz de Malta é o meu pendão. Tu tens o nome do heróico português, Vasco da Gama, tua fama se fez. Tua imensa torcida é bem feliz, norte e sul deste Brasil.